livro de Números, capítulo 18, e o verso 7. A palavra de Deus nos diz, Números 18 e 7. Mas tu e teus filhos contigo guardareis o vosso sacerdócio em todo o negócio do altar, e no que estiver dentro do véu, isto administrareis. Eu vos tenho dado vosso sacerdócio em dádiva ministerial. E o estranho que se chegar, morrerá. Pai, eu te agradeço pela tua palavra, pelo teu povo reunido, pela tua presença. Senhor, nos inspira, nos dá sabedoria. Faz que a tua palavra alcance o coração de cada um de nós. Senhor, nos abençoa. Te oramos em nome de Jesus. Amém. Tomem assentos. A partir desse instante, estarei ministrando uma palavra aos consagrandos, mas ela é válida para todos nós. Após a ministração, estaremos fazendo a oração, e os amados, para receber a oração, vão se colocar de pé, cada um com seu cônjuge, e não vamos chamar aqui à frente, não há espaço. Ok, vão ficar de pé aí mesmo, cada obreiro tendo a companhia de sua esposa. Faremos a oração. Após a oração, aí nós vamos ter um tempo para que cada um de vocês venha receber o certificado e faça uma foto. Mas aí já é um momento exclusivo de vocês e daqueles pastores que quiserem vos honrar nessa oportunidade, tá certo? Ok, aí a gente já tem considerado o encerramento oficial, apenas vocês vão receber, cada um, o seu certificado. Amados, dádiva ministerial. O verso que nós acabamos de ler está nos trazendo a informação de que Deus deu a Arão e aos seus filhos o sacerdócio como dádiva ministerial. E o verso ainda acrescenta que o estranho, isto é, a pessoa que não foi chamada por Deus para essa finalidade, como diz o autor aos Hebreus, reafirmando essa verdade do livro de Números, quem não recebeu de Deus, que é aqui chamado de estranho, que intentar exercer o ministério sem ter recebido a dádiva ministerial, morrerá. Sem delongas, eu devo lembrar uma coisa que todos sabem. Infelizmente, o mundo está cheio de escândalo. E, de vez em quando, é um pastor acolá, algemado, cometeu um crime hediondo, é um pastor preso acolá, cometeu um crime hediondo. Isso está acontecendo no mundo e no nosso país. Antigamente não acontecia. Talvez por causa da multiplicação de ministérios
e essa questão da concorrência, e a falta de critério, a falta de processo seletivo. Então, as pessoas são constituídas como se fossem, de fato, vocacionadas por Deus. E aí, a palavra de Deus se cumpre. O estranho que se achegar ao altar do Senhor, morrerá. Mas, amados, não vamos nos aprofundar nessa vertente. Vamos pensar. O Senhor nos constituiu. Pensando no testemunho apostólico, vamos considerar as palavras de Tiago. Tiago 1:18. Ele que por sua vontade nos gerou pela palavra da verdade e nos deu a primazia diante das demais criaturas. A primazia que o Senhor nos deu diante das demais criaturas, inclusive diante dos seres angelicais, é algo tão grandioso, tão inefável, e com toda certeza inclui a dádiva ministerial. Vocês sabem que anjos não pregam, vocês sabem que anjos não batizam, vocês sabem que anjos não doutrinam, vocês sabem que anjos não pastoreiam. Deus não deu a eles, e deu a mim e a você. Só lembrando em meio minuto um fato. O ser angelical foi à casa de Cornélio, levou informações do grande Deus, principalmente que Deus estava satisfeito com sua vida devocional. Mas para que Cornélio e sua família e seus convidados ouvissem a mensagem da salvação, a ordem divina, através do ser angelical, é que chamassem Pedro. E Pedro chegou, foi grandemente honrado na sua chegada, mas ele até rejeitou aquela honraria e começou a pregar. A mensagem é conhecida de vocês, a saber, Jesus de Nazaré. Ele foi ungido pelo Espírito Santo, ele andou fazendo bem, curando os doentes e libertando os oprimidos do diabo. Os profetas já haviam anunciado que quem crê nele será salvo, e ele foi constituído por Deus, juiz dos vivos e dos mortos. Pedro continua com essa pregação e o Espírito Santo é derramado e começa um avivamento no mundo gentil. Jesus batizou Cornélio, sua família, os soldados da sua centúria, e ali, digo outra vez, começou a obra pentecostal, a obra do avivamento no mundo gentil. Posteriormente, Pedro escreve, os anjos atentam para o que nós fazemos. E eu fico pensando que esse atentar dos anjos para aquilo que fazemos, talvez inclua um desejo de fazer o que nós fazemos, mas não fora concedido a eles esse mistério. Eu quero que os amados considerem a importância da dádiva ministerial. Paulo, escrevendo aos irmãos Efésios, diz que o Senhor, ele subiu acima de todos os céus para cumprir todas as coisas. E ele mesmo deu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e outros para mestres. Dádiva ministerial. O Senhor mesmo deu os dons ministeriais. Vamos continuar pensando e considerando ainda palavras de Paulo. Capítulo 20 de Atos dos Apóstolos e verso 28. Neste verso, Paulo faz a afirmação
de que fomos constituídos pelo Espírito Santo para apacentarmos a igreja de Deus, que ele resgatou com o seu próprio sangue. Então pensem comigo. Fomos constituídos pelo ser divino. O Senhor nos constituiu, nos escolheu, nos nomeou oficialmente. Gente, considerem comigo, no universo de uma imensidão incontável de seres inteligentes, seres humanos e seres angelicais, o Senhor resolveu escolher exatamente a mim, exatamente a você. Você está entendendo? Diga amém. Indague juntamente comigo assim: isso não é demais? Digam comigo: isso não é demais? É demais, está muito acima do nosso entendimento, está muito acima do nosso merecimento. É dádiva de Deus para mim e para você. Pensando ainda em palavras de Pedro, no capítulo 2 e verso 9 de sua primeira epístola universal, ele transmite verdades que mostram a grandeza do nosso privilégio. O Senhor nos adquiriu, e nos adquiriu com o seu próprio sangue. O Senhor nos santificou. O Senhor nos promoveu. O Senhor nos elegeu. Seguindo a ordem das palavras no verso, Pedro diz assim: mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido. O Senhor fez tudo isso por nós e nos deu uma missão. Qual a missão? Anunciar as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Falando mais fácil, o Senhor nos chamou para pregar o seu evangelho. Onde? Até os confins da terra. Quando? A tempo e fora de tempo. Quem entendeu, glorifica o nome do Senhor Jesus. Agora, amados, nós vamos continuar ainda um minutinho pensando, porque esse privilégio, essa dádiva, ela é grande demais. Louvado seja Deus. Vamos considerar palavras do apóstolo João. O apóstolo João, na ilha de Pátimos, depois de tanto sofrimento, ele estava ali na ilha de Pátimos, era uma ilha prisão, ele foi ali como que, usando uma linguagem comum, ele foi desterrado, ele foi lançado para distante por ser considerado o inimigo do Império Romano. Ele sofreu muito, irmão João, já idoso, mas ele foi confrontado pela glória de Deus. Pelo amor de Deus, Jesus se manifestou para ele. E Jesus se manifestou para ele, coroado de glória e de majestade. Jesus se identifica para ele, Jesus dá ordens para ele, e ele, com toda certeza, fica consolado de todas as suas aflições. E quando ele começa a escrever num livro tudo aquilo que ele havia recebido do Senhor Jesus, ele escreve assim: eu estou escrevendo para vocês da parte daquele que era, que é e que há de vir.
Eu estou escrevendo para vocês da parte dos 7 espíritos que estão diante do trono de Deus. Eu estou escrevendo para vocês da parte de Jesus Cristo, a fiel testemunha, o primogênito dentre os mortos, o soberano dos reis da terra, aquele que nos ama e em seu sangue nos lavou de nossos pecados e nos constituiu reis e sacerdotes para seu Deus e seu Pai. A Ele glória, a Ele honra, a Ele louvor, a Ele poder para todo sempre. Vamos pensar um pouquinho. E pensando um pouquinho nestas palavras, nós estaremos encerrando. Amados, por que é que João identifica Cristo como a testemunha fiel? Jesus é o ser divino que se humanizou. Jesus é Deus que se fez homem. E ele, ao humanizar-se, ao habitar na terra, ele veio para cumprir uma missão. A missão foi estabelecida na eternidade. Pedro faz a afirmação: o certo conselho da presciência divina da eternidade estabeleceu que Cristo morreria para ser o Salvador do mundo. Então Jesus veio com essa missão estabelecida pelo conselho da presciência divina na eternidade. E é por isso mesmo que ele chega junto aos apóstolos e diz assim: eu sou o bom pastor, e o bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. E ninguém tira a minha vida de mim, sou eu que voluntariamente a dou. E tenho poder para dá-la e poder para tornar a tomá-la. Esse mandamento eu recebi de meu Pai. Essa é a determinação do conselho da presciência divina. Então ele veio e cumpriu a missão, por mais árdua, por mais sacrificial que fosse. Ele cumpriu, não faltou nada. Por isso, ainda na cruz, ele diz: está consumado. Ele é a testemunha fiel. Executou, realizou, cumpriu cabalmente, totalmente. Tudo que veio fazer, não faltou nada. Outro motivo a considerar: mesmo vivendo neste mundo, e como diz o autor aos Hebreus, em tudo sendo tentado, ele permaneceu sem pecado. Suas vestes não foram contaminadas. Aleluia. Santo, santo, santo é o Senhor Jesus. Um dia, uma multidão de sábios gregos vieram ao encontro de Jesus, e Jesus olhou e viu que o diabo estava no meio deles. Aí Jesus disse assim: o príncipe das trevas está chegando, mas nada ele tem em mim. O diabo, com toda a capacidade que tem de produzir sujidade, ludíbrio, engano, não conseguiu contaminar as vestes de Cristo. Não conseguiu que houvesse uma palavra inadequada na boca do Filho de Deus. Por isso a igreja tem toda a liberdade de glorificar a Deus, dizendo que Ele é santo, Cristo é santo, Ele é santo. Agora a minha memória me leva a Muriti, uma congregação antiga de Canabrava, onde há 55 anos atrás a gente se ajoelhava ali para pedir o batismo no Espírito Santo, e as pessoas que nos orientavam nos ensinavam assim: vocês se ajoelham aí e fecha os olhos e fica dizendo assim: santo, santo, santo,
santo, santo, santo, santo, santo, santo. E a gente para quando não para. Você vai ficar dizendo assim até ser batizado. Aí Jesus batizava meninado, batizava de toda a idade. E ainda hoje, se os crentes se ajoelharem, fechar os olhos reverentemente e adorar dizendo santo, 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 Jesus continua batizando com o Espírito Santo. Aleluia! Glória! Glória! Aleluia! Quero saber se os freios do meu carro estão acionados, porque senão se não. Amados, em segundo lugar, a identificação de Cristo. Glória! O primogênito dentre os mortos. Bem rápido, gente, mas é importante demais. O primogênito dentre os mortos. Paulo diz que Deus quis que em tudo Cristo fosse a preeminência. Em tudo ele é singular. Então todas as pessoas que ressuscitaram, morreram outra vez. Jesus é singular, ele é o único que levantou-se da sepultura, revestido da imortalidade, da incorruptibilidade, da glorificação, subiu ao céu, recebeu a exaltação soberana e assentou-se à destra do trono da majestade divina. E se constituiu no modelo, no padrão da ressurreição dos santos. Aqueles que ressuscitarão para a vida eterna, também ressuscitarão revestidos da imortalidade, revestidos da incorruptibilidade, revestidos da glorificação. Não receberão a exaltação soberana, mas se assentarão no trono de Cristo, assim como ele venceu e assentou-se no trono do Pai. O irmão João, ele continua. Como são inspiradoras as palavras do irmão João. Ele diz, ele é o soberano dos reis da terra. Jesus é o maioral. Jesus é maior. Jesus é soberano. Paulo escreve aos Filipenses dizendo, pelo que também Deus o exaltou soberanamente e deu a ele o nome que está acima de todo nome, para que diante do nome de Jesus se dobrem todos os joelhos dos que estão no céu, na terra e debaixo da terra. E toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Glória. Pois amados, o irmão João não parou aqui. Ele diz assim, agora essa quarta identificação, gente, ela é preciosa demais. Costumo dizer que ela nos eleva para mais perto de Cristo e traz Cristo para mais perto de nós. Faz uma imersão nossa em Cristo. Qual é a identificação? A quarta, ele diz assim, aquele que nos ama e em seu sangue nos lavou de nossos pecados. Quem pode sentir o amor de Cristo? Quem está lavado no sangue de Cristo? Levanta as tuas duas mãos aos céus. Dá louvores ao Cordeiro de Deus. Dá louvores ao Cordeiro de Deus. Oh!
o divino lavandeiro que assentou-se para esbranquear as nossas vestes no seu próprio sangue. Inderrande vala manahaias. Glória. Aleluia. Glória. 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 Aleluia. Amados, estou quase terminando, mas considerem comigo. O sangue de Jesus nos lavou, nos lavou. E nós éramos tão sujos. A raça humana era tão suja que quando Deus faz referência à sujidade do melhor povo da terra, que é a descendência de Abraão, nos dias de Isaías, Deus olha para o melhor povo da terra, mas o povo estava tão mal, que ele diz assim: todo o corpo está ferido, da planta do pé ao alto da cabeça, não tem nada sã, tudo é ferida que não foi tratada. Assim é que Deus descreve a humanidade, falando do melhor povo da terra. Imaginemos os piores. Mas no mesmo capítulo, o mesmo Deus mostra a solução. Ele diz assim, verso 18: vinde, pois, e argui-me, diz o Senhor dos Exércitos, porque ainda que os vossos pecados sejam como escarlate, se tornarão brancos como a neve. Ainda que sejam como carmesim, se tornarão como a branca lã. Como você era sujo, como nós éramos sujos. Mas lembram que a Bíblia fala de um lavandeiro que se assentou para esbranquear vestes? Glória. Digam comigo: o Senhor Jesus nos lavou no seu próprio sangue. Concluindo com o verso 6, estamos falando de Apocalipse 4, 5 e 6. Concluindo com o verso 6, João, ô velhinho abençoado, ele diz: e nos constituiu, nomeou-nos oficialmente para servir ao seu Pai, ao seu Deus, na condição de reis e de sacerdotes. Gente, é de fato um privilégio inefável. Fomos constituídos para reinar. Fomos constituídos para oferecer sacrifício de adoração. Glória. Vocês estão entendendo? Digam amém. Agora deixa eu dizer mais uma coisa, bem rapidinho. Considerem isso. Vou dizer como dizia nossa irmã Nazaré, o pastor Antônio José conheceu com certeza a irmã Nazaré. Era uma senhorinha que se dedicava muito à oração lá no Bom Jardim. E quando ela orava pelo enfermo, ela dizia: Senhor, aplica uma injeção da medicina celestial. Aí eu quero
aplicar assim, pedir ao meu Deus que faça isso, né? Aplicar em vocês, em nós, essa injeção da medicina celestial. Para que eu e você, nós valorizemos o que Deus fez por nós. Não negociemos a nossa lealdade, não negociemos a nossa fidelidade, não negociemos a pureza de coração, não negociemos a vida devocional, não negociemos o nosso compromisso que temos com Deus. Glória. Jesus aplicou a injeção da medicina celestial na igreja de Esmirna, primeiramente no seu pastor. Ser fiel até a morte, e eu vou te dar a coroa da vida. Honrem, valorizem, dediquem-se, obedeçam, façam a vontade de Deus. O Senhor vos constituiu.